Há pessoas que passam pela história e há pessoas que escrevem a história com a própria vida. E a senhora Dona Marta escreveu a sua. Hoje, reunidos como filhos, netos, bisnetos, tataraneto, familiares e amigos, temos o privilégio de celebrar 1 século de sua vida. 100 anos representam muito mais do que o passar do tempo. Representam uma coleção de lutas, lágrimas, renúncias, vitórias, fé, amor e incontáveis marcas deixadas no coração de todos nós que tivemos o privilégio de caminhar ao seu lado. A senhora nasceu em Piqui, Minas Gerais, no dia 29 de julho de 1926. Filha de José Amâncio de Alcântara e Maria Cecília Barbosa, cresceu ao lado dos seus irmãos Evarista, Joaquim, Hélio e Amintas, em uma época simples, quando a vida era construída com trabalho, honestidade e coragem. Seu pai levava a educação às fazendas da região, ensinando em lugares onde o conhecimento era um verdadeiro tesouro. Ainda menina, a senhora enfrentou uma das maiores dores que uma criança pode conhecer. Aos 9 anos, perdeu sua mãe. A partir daquele momento, passou a viver com a sua tia Isabel, a querida Isabelzinha, em Maravilha. Foi ali que Deus começou a preparar o coração da mulher que anos depois se tornaria uma das maiores referências desta família. No dia 14 de maio de 1947, aos 20 anos de idade, a senhora se casou com Geraldo Mendes da Fonseca, um homem viúvo de 38 anos, pai de 7 crianças. Muitos poderiam enxergar naquele casamento um enorme desafio, mas a senhora enxergou uma missão. A senhora não recebeu apenas um esposo, recebeu também 7 filhos: Zita, Conceição, Maria, Norma, Luiz, Nair e Márcia. E fez algo que somente um coração verdadeiramente maternal consegue fazer. Amou cada um deles como se fossem seus próprios filhos, acompanhando todos até vê-los construírem suas famílias. Depois vieram os filhos que Deus lhes confiou: Júlio, Júnia, Rita, Sandra, Eliane, Antônio, Elaine, Elisa, Tânia, Messias, Moisés, Nívia, Soraya e Zaqueu. Mais tarde, o coração da senhora ainda encontrou espaço para acolher o Adilson, mostrando para todos nós que o amor nunca depende apenas do sangue. O amor depende da decisão de acolher. Ao todo, foram 22 filhos sob os seus cuidados. Criar uma família tão grande nunca foi fácil. A vida era humilde, os recursos eram limitados. Mas se muitas vezes faltou dinheiro, amor nunca faltou. Se faltou conforto, dedicação jamais. Em 1957, a senhora mudou-se com sua família para Belo Horizonte, onde nasceram 7 dos seus filhos. Foram anos de muito trabalho, de sacrifícios silenciosos, de noites mal dormidas e de incontáveis renúncias. Mas hoje entendemos que sua maior riqueza nunca esteve nos bens materiais, sempre esteve nas pessoas. A senhora é lembrada por todos como uma mulher caridosa, honesta, inteligente e decidida. Uma mulher de palavra firme, mas de coração generoso. Daquelas pessoas cuja presença transmite segurança, cuja opinião sempre foi respeitada. Mas acima de todas essas qualidades, existe uma que define a sua vida. A senhora foi e continua sendo uma cristã autêntica. Sua fé nunca esteve apenas nas palavras. Ela esteve presente na forma como a senhora viveu, na maneira como enfrentou as dificuldades, na esperança que nunca abandonou, na confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia difícil. A senhora também carregava um sonho muito bonito. Desejava ser escritora.
As circunstâncias da vida não permitiram que esse sonho acontecesse da maneira como imaginava. Mas talvez hoje possamos dizer que Deus realizou esse sonho de outra forma, porque a senhora escreveu um livro. Não escreveu com tinta, escreveu com a própria vida. Cada filho educado, cada família formada, cada neto, bisneto e até mesmo tataraneto, cada pessoa que foi influenciada pelo seu exemplo representa uma página dessa história extraordinária. Depois da partida do seu querido Geraldo, a senhora voltou para a sua amada cidade de Piqui, onde permanece até hoje, cercada pelo carinho de todos. E sendo fiel ao seu jeito prático de viver, tomou a decisão que chamou a atenção de muita gente. Preparou o seu próprio túmulo. Você pode imaginar, colocando até mesmo a sua fotografia na lápide. Aquilo que para muitos parecia curioso, na verdade, revelou algo que sempre fez parte da sua essência. Porque havia uma frase que a senhora repetia muitas vezes: não quero dar trabalho para filho nenhum. Até nisso a senhora pensou primeiro nos outros. Até nisso demonstrou amor. Hoje, aos 100 anos de vida, a senhora contempla uma família que floresceu. São 33 netos, 28 bisnetos e um tataraneto. Uma árvore enorme, mas toda árvore depende de raízes fortes. E as nossas raízes receberam da senhora valores que jamais serão esquecidos: a fé, a honestidade, trabalho, coragem, generosidade e o amor. Por isso hoje queremos dizer uma coisa: seu maior patrimônio nunca foram casas, terras ou qualquer riqueza material. Seu maior patrimônio são os filhos que aprenderam com o seu exemplo, os netos que cresceram ouvindo seus conselhos, os bisnetos que continuarão conhecendo a sua história e todas as gerações que ainda virão e que continuarão colhendo os frutos daquilo que a senhora plantou. Dona Marta, hoje nós não celebramos apenas os seus 100 anos, celebramos a sua coragem, celebramos a sua fé, celebramos a sua dedicação, celebramos a sua maternidade, celebramos a mulher extraordinária que Deus escolheu para transformar tantas vidas. Muito obrigado por tudo o que a senhora fez. Muito obrigado por tudo o que a senhora representa. E que Deus continue abençoando a sua vida com paz, saúde e alegria. Porque pessoas como a senhora não vivem apenas um século. Elas atravessam gerações. Parabéns pelos seus 100 anos, vovó Marta. Nós amamos a senhora.